Sejam bem-vindos ao Posologia Tech, É isso aí. o podcast criado pelo professor Sérgio Araújo, onde a gente, como sempre, mergulha de cabeça em temas fascinantes, É verdade. para desvendar o que realmente importa. Isso. E hoje, a gente vai explorar o mundo do Big Data na saúde e como ele pode revolucionar a forma como entendemos e lidamos com a saúde e as doenças. É. E para nortear nossa conversa, a gente tem um artigo acadêmico super interessante. Eixos de uma revolução. Desafios e promessas do Big Data na saúde. Perfeito. E logo de cara, o artigo já nos leva a repensar a ideia de grande quando falamos de Big Data na medicina. Grande pode ser relativo, né? Aí, Você já parou para pensar nisso? com certeza. O artigo define, né, Big Data como conjuntos de dados tão grandes ou complexos que os métodos tradicionais de análise simplesmente não dão conta. É. É a vastidão e a complexidade que importam. E quando o assunto é saúde, Ah, a coisa fica ainda mais interessante. verdade? Não é, porque os dados médicos, eles são únicos em sua variedade e formato. Exatamente. Pense em todos os dados que a gente tem por aí. É. Informações estruturadas, como códigos de diagnósticos, dados não estruturados, como, por exemplo, textos de observações médicas. É. E por aí vai. E as fontes? As fontes são de todos os tipos, É. prontuários eletrônicos, registros de saúde, biobancos, até a internet, o que as pessoas compartilham sobre as suas próprias experiências, é um mosaico gigante de informações. É verdade? É como se cada detalhe da nossa saúde, desde um exame de sangue Ok. até o que a gente come no café da manhã, É. fosse uma peça de um quebra-cabeça enorme. Exatamente. Né? E é aí que entra o Big Data, para tentar juntar todas essas peças e formar uma imagem completa da nossa saúde. É. O artigo usa o conceito de eixos para descrever as características desses dados médicos. Eixos. Interessante, me explica melhor isso. Pense nos eixos como as diferentes dimensões, né, dos dados médicos. Uhum. O artigo destaca 6 eixos principais. Mas um dos mais fascinantes, na minha opinião, é a profundidade da fenotipagem. Profundidade da fenotipagem. É. Parece complicado. O que isso significa na prática? Significa que a gente não está falando só de características básicas, Uhum. como altura e peso. É. A gente está mergulhando a fundo, né, para entender as características que realmente definem a sua saúde, como, por exemplo, o seu microbioma, a sua predisposição genética, até seus hábitos diários. Nossa, é como se a gente pudesse usar um super zoom É. para observar cada detalhe da nossa saúde. Exato. E o artigo nos lembra que coletar todos esses dados em cada indivíduo seria um desafio enorme. A gente tem que pensar na relação entre a escala, né, o número de pessoas, Sim. e a profundidade da informação coletada de cada uma. Entendi. É como escolher entre ter uma visão panorâmica de uma floresta ou se aprofundar em cada árvore, né, observando cada folha e cada inseto. Perfeito. E o artigo destaca um conceito interessante: as cortes profundas, que seriam grupos de tamanho médio, mas com informações muito detalhadas sobre cada pessoa. Então, em vez de analisar superficialmente milhares de pessoas, Isso. a gente se concentra em um grupo menor, mas com dados mais ricos. Faz sentido. Exatamente. O artigo cita um estudo que coletou dados aprofundados de 1.000 indivíduos saudáveis, Certo. o que permitiu descobertas incríveis sobre como o corpo responde à glicose e à influência do microbioma. Que legal. E como essas cortes profundas se encaixam no mundo dos biobancos, esses grandes repositórios de amostras biológicas e dados de saúde. Os biobancos representam uma mudança importante na forma como coletamos dados. Eles não ficam esperando passivamente por informações. Eles geram ativamente dados para pesquisa, Certo. buscando responder a perguntas científicas específicas. Ou seja, os biobancos são como cientistas que coletam dados para desvendar os mistérios da saúde humana. É uma ótima analogia. E temos os megabancos, como o UK Biobank Sim. e o All of Us Research Program, que coletam dados de milhões de pessoas em todo o mundo. Caramba. Com tantos dados assim, a gente precisa de ferramentas poderosas para analisá-los, certo? Com certeza. O artigo descreve 3 tipos principais de análise: descritiva, preditiva e predição contrafactual. Certo. A análise descritiva nos ajuda a entender as características dos dados. Imagine, por exemplo, acompanhar a variação do índice de massa corporal em crianças ao longo do tempo, para identificar quando a obesidade começa a se instalar. Interessante. E a análise preditiva?
Como funciona? A análise preditiva usa os dados para prever o futuro. Uhum. É como tentar prever o risco de uma pessoa desenvolver diabetes, Casual. com base em seus hábitos, histórico familiar Uhum. e outras informações. E a predição contrafactual? Essa parece complexa. Ela busca entender a relação de causa e efeito. Por exemplo, será que o tabagismo realmente causa câncer de pulmão? Ou apenas está associado a ele? A predição contrafactual nos ajuda a responder a esse tipo de pergunta. Nossa. É como se a gente pudesse usar o Big Data para viajar no tempo e entender como as coisas aconteceram e o que poderia ter sido diferente. É uma ótima maneira de pensar. E para realizar essas análises, a inteligência artificial e o aprendizado de máquinas são ferramentas essenciais. Ou seja, a gente está ensinando os computadores a pensar como médicos. Em certo sentido, sim. A gente está treinando algoritmos com grandes conjuntos de dados, Certo. para que eles consigam identificar padrões e fazer previsões. Mas, para isso, a gente precisa de dados. Sim. Muitos dados. Quanto mais dados, melhor. Então, Exatamente. A precisão das previsões depende da quantidade e da qualidade dos dados. O artigo cita o exemplo do ImageNet, um banco de dados com milhões de imagens, que revolucionou o reconhecimento de imagens por inteligência artificial. Certo. A esperança é que bancos de dados médicos semelhantes impulsionem avanços na área da saúde. E o que dizer do aprendizado de representação? Esse conceito me deixou curioso. Imagine que você tem um livro de medicina, né? Cheio de termos técnicos e conceitos complexos. O aprendizado de representação é como traduzir esse livro para uma linguagem que o computador consiga entender. Sim. Isso permite que os algoritmos encontrem padrões e façam previsões, que seriam impossíveis de outra forma. Então é como se a gente estivesse ensinando os computadores a decifrar os segredos da biologia humana. Exatamente. E isso abre caminho para a medicina personalizada, onde os tratamentos são adaptados às suas características únicas, como seus genes, seu estilo de vida Sim. e seu histórico de saúde. Parece coisa de ficção científica. É. Mas, e na prática, como o Big Data pode impactar a minha saúde? O artigo explora diversas áreas onde a análise de Big Data pode fazer diferença. Que tal a gente começar pelo diagnóstico, prevenção e prognóstico de doenças? Por mim, tudo bem. Mas antes, eu acho que a gente precisa fazer uma pausa para respirar e digerir todas essas informações. Voltamos já já. Então, voltando ao diagnóstico, prevenção e prognóstico. Imagine um futuro onde você pode identificar doenças antes mesmo dos sintomas aparecerem, ou prever o risco de desenvolver certas condições com base em seus dados. Isso seria incrível. Mas como o Big Data tornaria isso possível? Com algoritmos preditivos, eles podem analisar seus dados, identificar padrões e sinalizar, potenciais problemas. Sim. Pense, por exemplo, em um algoritmo que analisa seus exames de sangue, histórico familiar e hábitos de vida para prever seu risco de desenvolver doenças cardíacas. E com essa informação a gente poderia mudar nosso estilo de vida e evitar doenças. Exatamente. A prevenção se tornaria muito mais precisa e personalizada. E o artigo menciona um exemplo fascinante de como o Big Data já está sendo usado para salvar vidas. Algoritmos de predição de sepse em hospitais. Sepse é uma condição bem grave, né? Sim, sepse é uma infecção generalizada que pode ser fatal. Nossa. E o Big Data está ajudando os médicos a identificarem pacientes com o risco de desenvolver sepse muito mais cedo, o que aumenta as chances de sucesso do tratamento. Uau! Isso mostra como o Big Data já está tendo um impacto real na saúde das pessoas. Sim. Mas e para as doenças que a gente já tem, como o Big Data pode ajudar? Aí entra a modelagem da progressão de doenças. Em vez de ver a doença como algo estático, a gente passa a entendê-la como um processo dinâmico que evolui ao longo do tempo. Então, em vez de apenas dar um diagnóstico, a gente pode acompanhar a doença de perto e ver como ela se comporta. Isso mesmo. É como ter um mapa da doença, mostrando os caminhos que ela pode seguir. Sim. E com essa informação, podemos intervir de forma mais precisa e eficaz, personalizando o tratamento de acordo com a evolução da doença em cada pessoa. Parece que o Big Data transforma a medicina em algo muito mais dinâmico e personalizado. Mas, pensando bem, a gente sabe que a saúde não depende só dos nossos genes e do nosso estilo de vida, né? O ambiente também influencia. Com certeza. E o Big Data também pode nos ajudar a entender a complexa interação entre genética, estilo de vida e meio ambiente. Então a gente poderia usar o Big Data para descobrir, por exemplo, como a poluição do ar afeta a saúde das pessoas. Exatamente.
Ou como a alimentação, combinada com a predisposição genética, influencia o risco de desenvolver diabetes. Sim. As possibilidades são infinitas. É fascinante pensar em tudo que a gente pode descobrir com a ajuda do Big Data. Mas e os medicamentos? O Big Data também pode revolucionar o desenvolvimento de novos medicamentos. Sem dúvida. A identificação de novos alvos terapêuticos é uma das áreas mais promissoras. Imagine usar o Big Data para analisar milhões de dados e encontrar as moléculas-chave que desencadeiam uma doença. Com essa informação, a gente poderia desenvolver medicamentos mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Exatamente. O Big Data pode acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos, tornando o processo mais rápido, barato e preciso. E além de tudo isso, o Big Data também pode melhorar o sistema de saúde como um todo, certo? Com certeza. Ele pode ajudar a otimizar processos, reduzir erros de diagnóstico, alocar recursos de forma mais eficiente, enfim, tornar o sistema de saúde mais inteligente e eficaz. Parece que o Big Data é a solução para todos os problemas da medicina. Mas imagino que também existam desafios, não é? Claro, toda revolução tem seus desafios. Um dos principais é o risco de sobrediagnóstico. Imagine que, com tantos dados disponíveis, a gente começa a detectar alterações mínimas que não representam um risco real para a saúde. Seria como procurar uma agulha no palheiro e acabar encontrando um monte de outras coisas que não são importantes. Exatamente. Isso pode gerar ansiedade, exames desnecessários e até tratamentos inadequados. E como a gente evita esse problema? É preciso usar o Big Data com responsabilidade e bom senso. Os algoritmos precisam ser treinados para identificar apenas os padrões relevantes e os médicos precisam interpretar os dados com cautela. Sim. Levando em consideração o contexto individual de cada paciente. Faz sentido. E que outros desafios a gente precisa ter em mente. Outro desafio é a necessidade de garantir que os modelos preditivos sejam atualizados e validados constantemente. Certo. A ciência está sempre evoluindo e os dados que a gente usa hoje podem não ser tão precisos no futuro. Ou seja, a gente precisa ter cuidado para não usar informações desatualizadas Isso. que podem levar a decisões erradas. Exatamente. A atualização constante dos modelos. E a validação dos resultados com novos estudos são essenciais para garantir a confiabilidade do Big Data na medicina. E falando em dados, a gente precisa lembrar que os dados são gerados por pessoas. E as pessoas têm suas diferenças, suas particularidades. Como garantir que o Big Data leve em consideração essa diversidade humana? Essa é uma questão crucial. A gente precisa garantir que os dados usados para treinar os algoritmos sejam representativos da população como um todo, para evitar vieses e discriminações. Então a gente precisa ter certeza que o Big Data está sendo usado de forma ética e justa para beneficiar todos, e não apenas um grupo específico de pessoas. Exatamente. A ética e a justiça social precisam estar no centro de qualquer aplicação do Big Data na saúde. E falando em áreas específicas, o artigo menciona uma que me chamou a atenção, a fenotipagem de doenças. Fenotipagem de doença, eu nunca ouvi falar. O que seria isso? É como se a gente desse um zoom nas doenças para entender melhor as características e nuances. Imagine que você tem um grupo de pessoas com diabetes. A fenotipagem de doenças nos ajuda a identificar subgrupos dentro desse grupo, com base em suas características genéticas, moleculares, estilo de vida e resposta ao tratamento. Então, em vez de tratar todos os diabéticos da mesma forma, Isso. a gente pode personalizar o tratamento de acordo com as características de cada subgrupo. Exatamente. A fenotipagem de doenças é um passo importante para a medicina de precisão, que busca oferecer o tratamento certo para a pessoa certa, na hora certa. E como o Big Data entra nesse processo? O Big Data fornece a matéria-prima para a fenotipagem de doenças. Ao analisar grandes conjuntos de dados, a gente pode identificar padrões e características que nos ajudam a classificar as doenças com mais precisão e a entender melhor a sua complexidade. Ou seja, o Big Data está nos levando a questionar as definições tradicionais de doenças e a buscar uma compreensão mais profunda e personalizada da saúde. Exatamente. E a medicina de precisão é a grande promessa do Big Data na saúde. Sim. Imagine um futuro onde os tratamentos são personalizados com base em suas características únicas, maximizando a eficácia e minimizando os efeitos colaterais. Seria como ter um medicamento feito sob medida para você.
Parece um sonho. Mas será que esse sonho é possível? A gente está caminhando nessa direção. O Big Data nos oferece ferramentas poderosas, mas é preciso usá-las com responsabilidade e bom senso. É importante lembrar que o Big Data é uma ferramenta Sim. e não um fim em si mesmo. Certo. O objetivo final é usar essa ferramenta para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas. E para isso, a colaboração entre diferentes áreas é fundamental, né? Com certeza. Médicos, cientistas de dados, especialistas em ética. Todos precisam trabalhar juntos para garantir que o Big Data seja usado para o bem da humanidade. É um esforço multidisciplinar que exige diálogo. Perfeito. E a busca por um objetivo comum. Uma medicina mais precisa, personalizada e humana. E você que está nos ouvindo, o que achou dessa imersão no mundo do Big Data na saúde? Quais aspectos te entusiasmam mais? O que te preocupa? Fica essa pergunta para você refletir. De fato, é um tema que nos convida à reflexão. As possibilidades são inúmeras, mas os desafios também são grandes. É uma revolução em andamento. E cabe a cada um de nós se enfermar, questionar e participar dessa transformação. Afinal, a saúde é um bem precioso. E o Big Data tem um potencial de revolucionar a forma como cuidamos dela. Mas essa revolução só será completa se for construída com responsabilidade, ética e a participação de todos. Concordo plenamente. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Posologia Tech. Que é isso aí. Esperamos que vocês tenham apreciado essa jornada pelo mundo do Big Data na saúde. Agradecemos a companhia e o interesse por essa área tão fascinante e em constante evolução. Fiquem ligados para o próximo episódio, onde exploraremos um novo tema e desvendaremos mais insights valiosos. Até lá!